Israel está em guerra novamente e começam todas as perguntas de sempre. Todo mundo tentando adivinhar qual é a profecia que está se cumprindo e perguntando. Eu já cansei de responder para várias pessoas se é o Apocalipse, se é Armagedon, se é a volta de Jesus, se é o fim dos tempos, se é Gog e Magog se levantando. Todo e quanto é tipo de perguntas sobre as profecias bíblicas aparecem quando Israel entra numa guerra. E dessa vez é contra o Irã. E já vi de tudo, já, de gente tentando adivinhar o que está acontecendo e tentando buscar dentro da Bíblia para ver se prevê alguma data. Eu vou falar sobre isso e sobre essa guerra mais para o final do vídeo, mas eu quero tratar de algo muito mais importante para todos nós que somos cristãos e que deveríamos estar atentos para esse ponto. Muitas pessoas, hoje em dia, já não acreditam mais nem na volta de Jesus. Já tem gente falando que já passou 2000 anos, até agora não aconteceu nada, então ele não vai voltar. Jesus deixa claro no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, quando ele vai explicar para os discípulos sobre a segunda vinda. Eu já gravei um vídeo sobre esse assunto, vou deixar até aqui o link aqui em cima. E aí embaixo, no final, vai ter um link para vocês assistirem o outro vídeo que eu falo de Mateus 24, que é o sermão onde Jesus explica o fim dos tempos, onde ele fala sobre guerras e rumores de guerra. Mas ele deixa claro que ele vai voltar. E também quando ele sobe aos céus em Atos 1, ele trata desse assunto. Ele fala, aparecem para os discípulos que estão olhando para cima na subida dele, né? Aparecem dois homens que falam, olha, vocês vão ficar aí olhando para cima até quando? Esse mesmo Jesus que subiu aos céus vai voltar. E vamos trabalhar, vamos fazer as coisas que vocês precisam fazer, que ele já mandou, vamos agir aí. E aí é isso que acontece. Existe a certeza de todos nós que Jesus volta de uma maneira diferente da primeira vez. Mas isso nem é o mais importante que eu quero tratar nesse vídeo. Eu quero mostrar que Jesus, ele se preocupou com essa tentativa nossa de tentar adivinhar qual seria a data. Isso nunca foi o mais importante. Tanto que ele mesmo fala, só Deus, só o Pai sabe quando será essa segunda vinda. Então o que é mais importante? O que você, cristão, deveria estar preocupado nesse momento? Vou falar agora, mas antes eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito e curtir esse vídeo para que o YouTube entenda que esse assunto é mais relevante. Eu tenho falado aqui de escritura sagrada, deixando as pessoas mais atentas para o que importa para Cristo, para que a gente não se perca pelo caminho. Então a sua inscrição é muito importante. Para o vídeo um pouquinho, clica aqui embaixo, já se inscreve. E nós vamos falar sobre as 10 virgens, a parábola das 10 virgens. Elas estavam na porta do casamento esperando para o noivo chegar. E é importante entender que o noivo não se casaria com as 10 virgens. Elas participariam da cerimônia e elas precisavam estar prontas ali naquele lugar. Então elas carregavam lamparinas com azeite. 5 delas tinham muito azeite, eram mais prudentes, porque não sabiam que hora que o noivo ia chegar. Então qualquer hora que ele chegasse, se fosse de noite, de madrugada, elas precisavam estar de uma forma que ele pudesse ver, estar com a lamparina acesa. Então elas tinham muito azeite. As outras 5 não. E aí elas pedem para as que tinham mais falam que não, que senão vai ficar todo mundo sem. E aí as que tinham menos vão tentar ir na cidade comprar mais azeite, e nesse momento o noivo chega, a porta se fecha e quando elas voltam, não tem mais como entrar. Essa é a preocupação que nós deveríamos ter agora. Jesus deixa muito claro, ele falou isso, ele contou essa parábola. Então ele está preocupado com pessoas que não estão prontas para a volta de Jesus. E ele também deixou claro que seria como um ladrão, que se a pessoa que da casa soubesse a hora que o ladrão fosse chegar, ela estaria pronta. Ela falava assim, não, olha, 3 horas ele chega, 10 para as 3 eu já vou ficar aqui prontinho, que aí o ladrão não vai me pegar no susto, não vai me pegar desprevenido. Jesus, ele deixa claro isso, fala, olha, se o ladrão te avisasse a hora que ele fosse chegar, você estaria preparado. Então a minha volta, a volta de Cristo, ela vai acontecer de surpresa. Ninguém vai saber a hora. Mas todo mundo pode, a partir de agora, ou a partir de desde sempre deveria estar fazendo, estar pronto para isso. Viver uma vida de arrependimento, se entregar a Jesus de fato, colocar Ele como Senhor da sua vida e considerá-lo como o único Salvador, que só Ele é capaz de nos salvar. É sobre isso que Jesus está falando nesse lugar. Quem está consciente de que Jesus é o nosso Salvador e que se coloca nesse lugar em busca de santidade, de arrependimento, por causa dessa salvação que ele já nos oferece, não se preocupa com as profecias. Não tem como nós marcarmos o dia. E imagina, se fosse amanhã, você aí que está aí do outro lado, está pronto
para poder receber Jesus de volta? Está pronto para que estar no lugar correto e ser salvo? Eu separei uma frase aqui do John Piper. Olha que interessante o que ele fala sobre esse assunto. John Piper diz o seguinte: a vinda de Cristo é o evento mais glorioso e mais terrível da história. Glorioso para os que o amam e terrível para aqueles que o rejeitam. E a preparação para esse dia não é uma questão de saber a data, mas de estar pronto a qualquer momento. Foco tem que ser estar pronto, não adivinhar as coisas. Ah, Jesus, sabia que você voltava agora. Não vai adiantar nada se você não estiver pronto. A gente precisa estar pronto. Tim Keller também fala outra coisa sobre esse assunto. A esperança cristã não é uma fuga da realidade, mas uma força para enfrentar a realidade. É a certeza de que, não importa o que aconteça, Deus está no controle e o seu plano se cumprirá. Mas essa esperança, olha aqui, olha isso. Mas essa esperança nos chama à vigilância e à ação, e não à passividade. Então, tentar adivinhar, mas vai ser só daqui 5 anos, então eu vou esperar para a última hora eu dar um jeito. Olha o que aconteceu com as 10 virgens. Talvez não dê tempo. E para que a gente vai ficar longe de Jesus nesse momento, sabendo que a oferta dele é a melhor de todas? Ele oferta para nós uma vida em abundância, uma vida cheia de coisas de proteção que ele nos deu e garantiu para nós quando ele ressuscita, depois de morrer na cruz por nós, sem que a gente merecesse. Agora, sobre a guerra atual, ela é um sinal da volta de Jesus? Vamos olhar para trás, vamos olhar para a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, muitas profecias tiveram releituras delas, e aí as pessoas falavam assim, não, é agora que Jesus volta, por causa disso e daquele outro, e não aconteceu. Na Segunda Guerra, teve o Holocausto, teve morte de muitas pessoas, muita tragédia, muita coisa que, se a gente colocasse no papel direitinho, talvez coubesse dentro de algumas profecias bíblicas, e não aconteceu. Durante a Guerra Fria, havia uma ameaça de destruição, talvez do mundo todo, e não aconteceu. Então, o nosso foco não deve ser a busca por entender ou descobrir que data vai acontecer. Se essa guerra for a guerra final, se ela for isso, e eu acredito que não é ainda, porque tem outras coisas mais importantes que Jesus deixou para que a gente entendesse como seriam os sinais da sua volta, que nem estão sendo discutidas até agora, mas se fosse, a pergunta que fica é essa: você está pronto para a volta de Jesus? Se sim, tudo bem, fique tranquilo, descanse nessa esperança. Se não, busque agora um lugar de arrependimento, busque agora um aconselhamento de um líder cristão, tente achar o seu lugar debaixo da proteção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que você não seja pego de surpresa e a porta feche na sua cara, como aconteceu com a das 5 virgens que não foram prudentes. Se você gostou desse vídeo e acha que ele é relevante, compartilhe ele com o máximo de pessoas possível. Um grande abraço e que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus.